caros amigos, minhas senhoras e meus senhores, sou Eduardo Lourenço. Eu passei escrito as palavras de introdução ao ciclo pela necessidade de circunscrever a um tempo curto, porque é o único admissível quando se trata de introduzir não apenas um ciclo de conferências e debates, mas, sobretudo, o professor Eduardo Lourenço, a quem muito agradeço o facto de ter aceitado participar neste ciclo, não só com os seus conhecimentos vastos de filosofia e literatura, mas também com a vocação de heterodoxia, de algum modo inerente à forma de expressão, talvez se possa dizer à forma de inquietação, por ele privilegiado. O ensaio, género que, no seu próprio dizer, comporta uma exigência que renunciou às certezas, não à exigência da claridade. Leio o Eduardo Lourenço desde os anos de 1960 e conheço-o desde a década de 70. Não incluo, portanto, entre o vasto mundo dos seus admiradores pós-25 de Abril, vem de trás da época do regime salazarista, quando, no seu dizer, a figura do intelectual se definia por oposição, porque estávamos condenados à oposição. Mas Eduardo Lourenço também marcou a sua distância em relação a outras formas opressivas na área do pensamento e da cultura que se manifestavam dentro da própria ditadura política. Para mim, como pessoa e jornalista, Eduardo Lourenço foi sempre o professor e mestre que me ensinou desde a juventude a questionar, a duvidar, a cultivar a arte e a tragédia da inquietação. Não vou alongar-me, não é necessário para todas as pessoas, para as pessoas presentes e menos ainda para o professor Eduardo Lourenço, que sabe o que é que eu penso e também sabe que eu não sou uma pessoa especializada em fazer elogios, antes pelo contrário, tenho o meu feitio, digamos assim. Passo a dizer algumas palavras sobre a razão de ser deste ciclo, mas antes disso tenho que agradecer ao El Corte Inglês, à diretora de comunicação e na absência, que está em Madrid, eu não pude vir hoje, Susana Santos, e também a Susana Fernandes, que nos recebeu aqui. Muito obrigado. E também quero salientar que colaboro com o El Corte Inglês nesta iniciativa, com muito gosto, e registro também, como agradecimento pessoal, o facto de não ter sido posta nenhuma condição de eu ter escolhido as pessoas que quis, que me parecem adequadas a este ciclo, que tem, incluindo esta, 4 sessões até novembro, as outras 3 terão forma de mesa redonda e já estão anunciadas, e ainda mais 6 sessões a partir de fevereiro. Em novembro haverá uma interrupção e prosseguirá em fevereiro. Bom, vou dizer algumas palavras sobre a problemática que escolhi. O regresso dos intelectuais podia ser o título de um filme de terror. Para algumas pessoas, provavelmente será. Mas não é essa a minha ideia. Bom, qualquer definição é sempre baseada em argumentos prováveis. Mas a do intelectual, como alguém escreveu recentemente, na edição portuguesa do Mundo Diplomático, é sempre, cito, saudavelmente vaga. O conceito reconfigurou-se consoante o contexto histórico, cultural e social, desde que surgiu na época das luzes, e a palavra intelectual, enquanto substantivo,
surge em França com o caso de Dreyfus, mas o conceito esse pode recuar alguns séculos, também consoante o conteúdo que se lhe pretenda atribuir. Na perspectiva do caso de Dreyfus, o intelectual é um escritor, um professor, um cientista, um autor, um artista, que intervém em público sobre assuntos de interesse geral, mesmo que não sejam da sua especialidade. E eu sublinho este, mesmo que não sejam da sua especialidade. O intelectual utiliza o reconhecimento adquirido na área de saber em que se inscreve para o colocar ao serviço de uma causa de interesse geral. Esta definição de intelectual como alguém que possui legitimidade para se empenhar em domínios em que não é especializado, constitui também argumento, desde o surgimento do conceito, para o pôr em causa. Situemos-nos no final do século XIX. O crítico literário, membro da Academia Francesa e anti-Dreyfusard, portanto, se opunha à revisão do processo feito pelo Tribunal Militar ao capitão Alfred Dreyfus, francês de origem judaica, mas dizia eu, Ferdinand de Brunetière é, ou melhor, era, um bom argumentador. Talvez por isso, Noam Chomsky o retiro da zona de esquecimento em que estava, pelo menos fora do universo francófono, num texto sobre a responsabilidade dos intelectuais, recentemente publicado em português. Brunetière pronunciava-se contra a legitimidade da intervenção de não competentes ou não especialistas num caso em que estavam em jogo o nacionalismo, o antissemitismo e a instituição militar. Cito: não lhe responderei sobre o fundo do caso de Dreyfus, diz Brunetière numa polêmica no jornal Figaro. Do caso de Dreyfus, que, mais uma vez o digo, não conheço de todo, não tendo pertencido nunca ao Estado-Maior-General, nem ao corpo diplomático, nem sido juiz do Conselho de Guerra, e não tendo conhecido nunca o acusado, nem as peças do processo. Portanto, eu entendia que um escritor, como Émile Zola, ou outras figuras da sociedade, que não eram especialistas em direito, ou militares, não tinham legitimidade para se pronunciar. E o escritor confina o debate sobre Dreyfus a um choque entre competências e não competências. Há um filósofo francês, de seu nome Alain, seu pseudónimo, que no início dos anos 30 do século XX diria que a possibilidade da democracia é a possibilidade de os não competentes controlarem os competentes. Vemos isso todos os dias na televisão. Competências admiráveis. Peço desculpa por este ato. E depois ele diz assim, Brunetière: em todo caso, não encontro nada de mais lamentável do que a intervenção apaixonada de todas as incompetências. Eu não seria apenas desajeitado, mas faria troça do público se interviesse sobre as questões de fundo. Os únicos competentes, no caso do capitão Dreyfus, são os seus juízes naturais, os membros do Conselho de Guerra. É por isso que continuo a pensá-lo bem julgado. Podia ter dito, ao menos, a presumi-lo bem julgado. Mas o que é interessante é que o caso de Dreyfus, em grande parte, é a luta para passar o caso, o julgamento do caso, dos tribunais militares para o Tribunal de Relação, portanto, para um tribunal civil. E isso demorou mais de uma dezena de anos. Comemorou-se em 2006, portanto, há 10 anos, o centenário da decisão, da sentença final do Tribunal da Relação.
quando, em termos de opinião pública, já se tinham dissipado quaisquer dúvidas que esse capitão tivesse feito espionagem a favor da Alemanha. Contra a direita anti-Dreyfusard, os estudos históricos e jurídicos demonstraram nitidamente que os juízes do Tribunal Militar julgaram essencial fazer prevalecer a imagem, dir-se-ia em linguagem corporativa, a honra da instituição militar, do que defender os direitos de um cidadão em face do antissemitismo e do respeito pela lei de que foi vítima. Por isso mesmo, e entre outros ângulos de abordagem possível, o caso de Dreyfus consistiu numa luta, já o tinha dito, para transferir o processo de foro militar para o Tribunal Civil. Vão muito longe os tempos de Zola e Clemenceau. Desde esse tempo à atualidade desenvolveram-se vários conceitos de intelectual que eu não vou estar aqui a explicar ou a discutir e argumentar, mas só para lembrar, intelectual liberal Julian Bendà, e sobretudo intelectual racional, este intelectual liberal Bendà, o intelectual, Bendà fez o primeiro livro sobre os intelectuais, homem de filósofo, homem de filosofia, do intelectual orgânico, Gramsci, do intelectual comprometido, Sartre, de um lado existencialista, marxista, Monnier, de um lado católico, progressista, dizia-se há uns anos atrás, e do intelectual específico, Foucault, que parece ser o conceito mais operativo na nossa época. Em qualquer caso, em 1960, Jean-Paul Sartre, na sua Apologia do Intelectual, escreverá, tendo ainda como referência o famoso caso de Dreyfus. É verdade que o intelectual é alguém que se intromete naquilo que não lhe diz respeito. Portanto, é interessante esta definição. O intelectual é alguém que se intromete naquilo que não lhe diz respeito. Isso é tão verdadeiro que, em França, a palavra intelectual aplicada às pessoas se popularizou com um sentido negativo no tempo do caso de Dreyfus. Enfim, todos sabemos que a palavra intelectual tem um sentido positivo para alguns e outros utilizam-na no contexto polémico ou apenas num contexto de fazer troça a alguém. E ninguém deve correr o risco, no meu modesto entender, de se auto-intitular intelectual, porque se expõe ao ridículo, não é? É um conceito que podemos aplicar e que é operativo por vezes em relação aos outros, mas que é melhor evitar aplicar a pessoa aplicá-lo a si própria. E a dizer que na sua apologia escreverá, isso é tão verdadeiro, que a palavra intelectual aplicada às pessoas se popularizou com o sentido negativo, no sentido de que alguém que não era especializado em determinada temática, e há temáticas onde não há especialista, as grandes questões políticas, história, educação, pode haver também, de algum modo, especialistas que nos ajudam a melhor colocar essas questões. Mas, como é óbvio, são decididas por argumentos prováveis, não há forma de fazer prova científica em tais domínios. Bom. Outro, portanto, para terminar a citação de Sartre, o intelectual é alguém que se intromete naquilo que não lhe diz respeito. Isso é tão verdadeiro que em França a palavra intelectual aplicada às pessoas se popularizou com sentido negativo no tempo do caso de Dreyfus. Para os anti-dreyfusistas, a absolvição ou a condenação do capitão Dreyfus dizia respeito apenas aos tribunais militares e, em definitiva, ao Estado-Maior. Porque, no fundo, a partir do regresso de Dreyfus da ilha do Diabo, na América Central, onde tinha sido exilado, já a opinião pública tinha tido elementos, através, nomeadamente, da imprensa, que é o meio principal nesta época,
já tinha tido conhecimento e provas suficientes para ver quão discrepante era a decisão do segundo julgamento. Obviamente que eu estou a falar do segundo sem ter explicado o primeiro, mas também não é esta introdução, não é uma conferência sobre o caso Dreyfus, mas só para dizer que houve um segundo julgamento em que já era mais ou menos evidente, já era evidente, a não ser para pessoas apaixonadas, etc., que Dreyfus não era culpado. E por isso o Tribunal de Rennes fez o seguinte, diminuiu a pena e, portanto, abriu as portas à libertação do réu. Contudo, isso não satisfez nem a família de Dreyfus, nem o próprio Dreyfus, e muito menos o escritor Zola e o político Clemenceau e outros, e uma grande parte da intelectualidade francesa, Marcel Proust, entre outros, que reivindicaram um outro julgamento. E isso acabou por se dar, mas só em 1906, como já tinha referido. Mas esta ideia fabulosa que Sartre sublinha é que os dreyfusistas, ao afirmarem a inocência do inculpado, colocavam-se fora da sua competência. Portanto, esta era a ideia. Um autor mais recente, mesmo em relação a Sartre, mais recente, escreveu em 1976 um texto fundador, Michel Foucault, que propõe que se contraponha o conceito de intelectual específico à tradicional versão do intelectual universal. Escolhe em plástico é melhor, porque se os oradores estiverem enervados, deixa-os cair sem grande estrago. Havia a dizer, Foucault escreveu o texto fundador, onde introduz esse conceito de intelectual específico, contrapõe esse conceito à tradicional versão de um intelectual universal que falava em nome de todos e em nome de valores ditos universais. Portanto, esse intelectual que se apresentava como a consciência de nós todos, na visão de Foucault, não faria sentido. No entender de Foucault, no último quartel do século XX, os intelectuais já tinham adquirido o hábito de trabalhar não no universal, no exemplar, no justo e verdadeiro para todos, mas em determinados setores, em pontos específicos, em que os situavam, sejam as suas condições de trabalho, sejam as suas condições de vida, a habitação, o hospital, o hospício, o laboratório, a universidade, etc. Esses novos intelectuais depararam-se com problemas específicos, daí a designação de intelectual específico, e não universais, por vezes diferentes dos do proletariado ou das massas, linguagem da época, e, no entanto, aproximaram-se dessas questões, creio que por duas razões. Porque se tratava de lutas reais, materiais, cotidianas, e ainda porque encontravam muitas vezes, mas de outra forma, o mesmo adversário que o operariado, o campesinato, as massas, isto é, as multinacionais, o aparelho judiciário e policial, a especulação imobiliária. Fim da citação futura. Esta figura do intelectual específico não é sinónimo de perito ou de especialista. Isto tem sido muito evidente no debate sobre a crise económica contemporânea. Como eu explico, temos economistas que aparecem como peritos e que têm por função defender as teorias económicas tradicionais e dizer se está certo ou se está errado, se é possível ou se não é possível. E temos outros que têm a moléstia de questionar se efetivamente, primeiro, se essas teorias estão a funcionar, estão a dar resposta aos problemas e às inquietações das pessoas. E outro, se há outra maneira de responder a isso. E por isso é muito diferente o discurso, mesmo dentro da própria corporação, digamos
assim, a própria área dos economistas é muito distinto o discurso de pessoa para pessoa, o que não tem que ver propriamente com a competência ou a não competência, são pessoas igualmente competentes, mas com o ângulo de onde escolheram situar. Esta década, professor Eduardo Lourenço, meus amigos, minhas senhoras e meus senhores, como sabe, desde a década de 80 para cá, multiplicaram-se os estudos, as teses e os livros sobre o fim, o desaparecimento ou o declínio dos intelectuais. Por isso me pareceu que este título era interessante. O cartaz é a única exceção que eu posso apontar ao Corte Inglês, porque não está lá o nome do principal orador desta sessão, que é o professor Eduardo Lourenço. Tinha sido amplamente divulgado e as pessoas estão aqui em função disso, mas aqui, neste cartaz está aqui por cima, está só o meu nome, o que me incomoda bastante, daí a necessidade de referir o nome. O Corte Inglês foi impecável nesta organização, mas este aspecto, enfim, no melhor pano cai a nódoa. Como sabe, desde a década de 1980 para cá, multiplicaram-se os estudos, as teses e os livros sobre o fim, o desaparecimento ou o declínio dos intelectuais. Esta ideia não seria apenas uma manifestação de nostalgia do desaparecimento de figuras como Humberto Eco, Norberto Bobbio, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Simone de Beauvoir, mas a convicção de que as nossas sociedades não são capazes de gerar personalidades homólogas, o que me parece uma ideia louca, digamos, a de gerar ou a de não gerar. Os ventos de crise nas sociedades, eu queria dizer também que não incluí nesta introdução nomes portugueses. Penso que ao longo do ciclo iremos falar de nomes de intelectuais portugueses. Mas achei por bem não partir de uma espécie de admissão prévia de quem era e quem não era intelectual. Bom, eu vou ter que acelerar isto um pouco. Diria que, recentemente, o regresso do intelectual é uma realidade dos nossos debates sobre a sociedade e a economia. Não está em causa ressuscitar as referências universais que se pronunciavam em nome de todos, mas, por exemplo, nos economistas, figuras como Krugman, Stiglitz ou o francês Piketty representam bem o exemplo de um especialista que é também um intelectual específico. Eu tencionava citar aqui, mas ficará depois para o debate sobre o lugar, um excerto de um artigo, precisamente, intitulado precisamente O Regresso dos Intelectuais, de um autor francês, Fernand Labrousse, mas ficará para outra altura. Vou só, em síntese, dizer o seguinte: fundamentalmente eu acho que há 4 aspectos que são comuns às diferentes definições de intelectual. Primeiro, o reconhecimento de uma qualidade na área das ciências, das letras ou das artes ou de outras competências, a interferência na esfera pública, a capacidade de ter uma atitude crítica em face dos poderes. E, finalmente, ainda um requisito, e com esta citação eu presto uma homenagem ao professor Eduardo Lourenço, um requisito que se traduz na capacidade de ficar só. Humberto Eco escreveu: o intelectual exerce a sua função crítica e não propagandística sozinho, quando sabe erguer a voz contra a sua própria parte. Ou seja, quando somos capazes de dizer: eu situo-me nesta posição, mas acho que os meus amigos, ou os meus companheiros, ou os pensadores mais afins com o meu ponto de vista, não analisaram corretamente esta questão.
Muito obrigado e peço desculpa às pessoas que participam nesta sessão por vos ter privado de alguns minutos. Eduardo Lourenço. Muito obrigado.